Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 152, um episódio especial em comemoração aos 7 anos do podcast Filosofia Pop, completados no dia 2 de maio de 2022, em diálogo com Murilo Ferraz, um dos fundadores desse projeto. Então é tempo de agradecer às pessoas que acompanham e apoiam este podcast. Muito obrigado pela força e ajuda neste caminho. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Se gosta do conteúdo, apoie nossa campanha lá. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Murilo Ferraz sobre os 7 anos do podcast Filosofia Pop. Hoje a gente vai fazer um episódio especial para 7 anos do podcast Filosofia Pop e a gente vai conversar com o Murilo Ferraz, que foi o criador do podcast, apresentador durante muitos e muitos anos, desses 7 anos. E nossa conversa vai ser justamente sobre essa mídia, sobre a iniciativa de criação do podcast e sobre o que esse diálogo pode trazer para a gente. Murilo, eu queria começar perguntando como é que você se aproximou da filosofia e como é que você se aproximou do podcast, né? E como que veio a ideia de misturar as duas coisas? A minha aproximação com a filosofia começou um pouco no ensino médio de uma forma um pouco até estranha, assim, porque estudava lá era Cefet na época, lá em Jataí, que é hoje é o Instituto Federal, e tinha um amigo da turma lá que era um cara mais velho. Tinha um grupinho lá que a gente saía e conversava e tal. Tinha um cara que era de outra turma, que ele era mais velho, ele já era mais adiantado lá em outra turma, e ele tinha reprovado em filosofia. E ele era meio que um líderzinho da turma. Então ele tinha reprovado em filosofia e falava mal pra gente de filosofia, que filosofia era uma coisa idiota, que o pessoal ficava lá discutindo um monte de coisa que não tinha nada a ver e ainda reprovava a galera ainda, né? Ainda tinha que repetir ano por causa de filosofia, desse negócio que não serve pra nada e tal, ficava lá discutindo coisa. Então eu já comecei a disciplina de filosofia já com essa visão, assim, né? Já com o pé atrás, já desconfiado e já meio que predisposto a não gostar da matéria, né? Que era uma coisa que tava já, isso aqui é uma coisa que não serve pra nada, é ruim, é chato e vai ficar falando um monte de coisa que não tem nada a ver, ainda vai te reprovar ainda, né? E aí eu acho que quem virou esse jogo foi o professor lá do IFG, que é o Euclides, professor Euclides Paradeira, que, que ele é assim, ele dava a disciplina pra gente de uma forma muito apaixonada, assim, pela filosofia e instigava a gente a pensar os conceitos que estavam já dados na vida, né? Então, eu acho que isso começou a ser apresentado. Acho que era uma forma interessante de ser apresentado para adolescentes, que era uma forma da filosofia ser apresentada como uma coisa meio sedutora, que era uma mentira, na verdade, assim, que era tipo assim, como se a filosofia fosse a resposta de todas as coisas, assim, né? Tudo que estava por trás de tudo, os mistérios de tudo que estava por trás de tudo era filosofia. Mas para quem está na adolescência, ali descobrindo a vida adulta, era uma coisa muito sedutora, né? Você olha assim, então agora eu sei o segredo por trás de tudo, por trás da religião, por trás da política, por trás de tudo que está dominando, esses pensamentos, tudo tem uma base aqui que eu vou descobrir tudo, como é que é o mundo, né?
E depois que você se aprofunda na filosofia, você vê que a coisa não é bem assim, você não vai ter resposta de nada. Então, foi meio por aí, por uma coisa meio um negócio meio torto de ter começado já querendo detestar a filosofia e uma virada de jogo ali de um professor que era um professor que sabia apresentar, eu acho, as coisas para uma turma adolescente, assim. E não é à toa que muita gente dali do Cefet depois foi estudar filosofia. Meu irmão mesmo fez doutorado aí, tá fazendo doutorado dele. Tem o Evandro lá também, uma galera lá que foi cursar filosofia. E mesmo assim, eu que não fui cursar filosofia, fui pegar matérias depois, fazer o podcast de filosofia. Então, acho que é isso, né? Uma pessoa que faz esse tipo de diferença na vida dos alunos, né? Que consegue passar essa paixão, assim, de alguma coisa. Sobre a aula, para completar, assim, você falou que ele ligava os conceitos à vida. O que, que era isso? Era muito de fazer perguntas, assim, sobre o que é alguma coisa, né? Na verdade, eu não lembro muito das aulas assim hoje. Eu lembro mais do sentimento que me passava, assim. Mas era assim de questionar a religião e falar por que você está acreditando nisso, coisas assim, sabe? E, explicar o que era o pensamento de algum político, por que ele estava falando tal coisa. E aí, e questionando as coisas que são dadas, né? As coisas que já são. E uma coisa que para mim me marcou também um pouco, que eu lembro até hoje muito bem, é que assim, eu prestava muita atenção nas aulas dele, e eu já estava meio com aquela coisa assim de, isso aqui é bobagem, né? E aí ele fez, a primeira prova que eu fiz com ele, eu tirei uma nota baixa, assim, eu acho que eu tirei um 4, eu acho, uma coisa assim. E, e foi para mim muito interessante o jeito que ele corrigiu a prova, porque ele perguntou alguns conceitos que ele tinha falado em aula, e eu respondi as perguntas dele de forma muito objetiva, assim, o que é tal coisa para o filósofo tal? Aí eu falei, é isso e pronto. E aí ele foi pegando na minha resposta todas as coisas que estavam pressupostas na resposta e puxando, circulando as palavras e destrinchando assim, o que é isso, de onde você tirou essa parte, o que significa tal coisa, mostrando que na minha resposta que estava muito compacta, tinha um monte de pressupostos que eu não tinha explicado o que era, que ele já tinha explicado em aula e eu não estava falando o que era. Então você não pode dar esses conceitos como dados, né? Você tem que explicar o que é aquilo. O que que é, sei lá, o que que é o amor, o que que é não sei o que que é amar tal coisa, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? O conceito. De onde você está tirando isso? O que que é tal coisa, né? Então, nas outras provas, eu já vi que o que eu tinha que fazer, e aí escrevia páginas, né, de resposta, destrinchando os conceitos que ele estava querendo trabalhar em aula. E vendo que naquelas coisas que eu já tinha na minha cabeça como coisas óbvias e dadas, tinha um desenvolvimento intelectual ali de que alguém pensou aquilo sobre aquilo e explicou o que que é aquele conceito, né? E o conceito traz outros conceitos, que traz outros conceitos, e tem coisas desencadeando ali no pensamento, que quando você dá uma resposta muito objetiva, você está pressupondo que o outro está falando o mesmo conceito que você. E, e nem sempre é assim, né? Tem palavras, tem conceitos que são polissêmicos e você vai estar usando um conceito e outra pessoa vai estar usando de outra forma. Por exemplo, eu estou falando conceito, talvez você está entendendo a palavra conceito de uma outra forma, né? O que que é conceito, né? A coisa começa a complicar. Eu lembro uma revista que eu emprestei pro Euclides que falava da dimensão fiduciária da moeda, sabe? E de repente ele tava xerocando a revista para Então levar foi pros você que alunos. passou isso para ele. Depois você me passa isso, então, que eu Foi. perguntei para ele onde que estava aquele texto que você passou pra gente da origem dos bancos, ele não sabia me dizer onde que estava esse texto. Não, mas eu não sei onde que tá. Eu não sei onde que tá. Eu sei que eu emprestei pra eles e depois eu fui ver, ele tava levando isso pros alunos pra sala de aula e levando pra debater e virou tema de a dimensão fiduciária da moeda. E é como se ele estivesse discutindo hoje, antecipando essa questão da financiarização, né? Que já era uma questão. Então, eu tinha essa liberdade de trazer coisas que não seria o comum, né? É, Apresentar a filosofia como aquilo que vai apresentar o que está por trás das coisas, né? Porque ele apresentava um texto que estava falando da origem do sistema bancário, como que surgiu o banco, como surgiu a moeda, a história disso, né?
Então, meio que apresentava isso, né? Como a filosofia, como se fosse a coisa que revelava os segredos que estão por trás. O que está por trás dos bancos? Esses segredos a gente não revela assim. Esses segredos só na maçonaria. Os Illuminates E, da filosofia. Mas aí, como é que você não entrou no grupo dos Illuminates do podcast? Dos grupos. aí eu acho que o podcast já foi uma coisa mais como ouvindo mesmo os programas. Assim, acho que o podcast acho que eu fui apresentado mais de uma vez aos podcasts e das primeiras vezes eu não peguei, não gostei muito da mídia assim do jeito. Porque eu não era uma pessoa que ouvia muito rádio, nunca fui assim de acompanhar rádio, não conheço muito de rádio. E aí era um negócio assim, você vai ficar ouvindo e na época não tinha muito esse negócio não era um, um player de podcast, você tinha que entrar no site da pessoa e ver, pelo menos era assim que eu ouvia. Aí depois que eu fui descobrir os agregadores e tal, e não peguei muito no começo, assim, muito áudio muito longo, era só umas coisas assim de gente fazendo graça e tal. E eu acho que o primeiro podcast que eu ouvi e que eu achei interessante foi um podcast do pessoal do Jovem Nerd. Eu acho que muita gente começou a ouvir podcast com o Jovem Nerd, que por muito tempo foi o maior podcast de todos, né? Eu acho que hoje não é mais, depois que entrou muitos players grandes. Mas o que eu achei mais legal foi foi ouvir o podcast deles sobre história, de história, que ele tem vários podcasts de temas históricos, assim. E eu vi que era uma turma que se aprofundava nos assuntos. Sim, claro, não é nem, tinha eu acho que tinha muitas lacunas ali, algumas coisas eram aquelas coisas de história que as pessoas ouvem falar e não é bem assim e tal, mas tinha pegavam, tinha uma pesquisa ali, tinha uma coisa apresentada com mais profundidade e de uma forma interessante, assim, de uma forma, eu acho que foi o primeiro que eu comecei a ouvir que me pegou, assim, de ouvir uma coisa interessante nesse formato. E aí comecei a ouvir muitos, aí eu comecei a colecionar, assim, ouvir vários e vários podcasts, acompanhar muitos mesmo. E depois que eu comecei a ouvir com o agregador, o player, né, que você já assina lá vários e pode acompanhar vários ao mesmo tempo, aí foi mais centenas de podcasts. E assim, em paralelo a isso, eu acho, antes do podcast, eu tinha uma vontade de fazer alguma produção sobre filosofia, assim, de produzir alguma coisa. Eu acho que a gente tentou também mexer com jornalzinho, com site, né? Tentou outras coisas juntos também. E no nada tinha saído muito. Tinha deslanchado muito, né? Não tinha virado muito, assim, né? Eu discordo, porque o podcast que a gente fez um blog Aham, Filosofia Pop no Overmundo, aham. que o pessoal derrubava a gente porque sempre ficava os textos em primeiro lugar de comentário. Mas era um negócio muito restrito, era tipo assim, um blog dentro de um negócio que não era muito grande, né? Já era uma coisa. Então. Era um nicho ali, né? Então, mas É, o tipo de texto que a gente colocava começava a despontar, aí o pessoal mudou o algoritmo pra gente nunca chegar no primeiro lugar. mas assim, aí o que me deu assim uma vontade de fazer um podcast também sobre filosofia foi quando eu comecei a ouvir alguns podcasts que estavam falando sobre temas mais sérios, que não era só que geralmente a maioria dos podcasts que eu ouvia era coisa assim, cultura nerd, cinema, ficava falando bobagemzinha e tal. Cultura pop, assim, ficava falando, jogando conversa fora de mesa de bar, assim. E eu não quero fazer isso, né? Não é muito o que eu queria fazer. E aí eu comecei a ouvir o Anticast, que era a turma lá do Ivan. Na época, bem no começo, ele não era ainda esse podcast de política que é hoje, que depois mudou também, não é mais o Ivan que está no podcast. E era um podcast de design, que era o Ivan, o Beccari e o Ankara, o Rafael Ankara. E aí eles falavam de design mesmo, de trabalho de design, de coisas, filosofia do design, que era um negócio que era uma viagem deles, assim, o anticast é uma coisa que eles inventaram do anti-design, que eles falavam, assim, então
começou umas coisas assim. Era uma coisa descontraída, meio assim, não vou. Sem muita edição também, porque uma coisa que eu achava que não daria conta de fazer é porque o Jovem Nerd também tinha muita edição, né? Era muito pesado em edição dos áudios. E o Anticast não, ele era mais sem o áudio lá e colocava uma trilha genérica no fundo e a conversa rolando e só, e não tinha muita edição. E eles mesmos falavam, vou editar nada, não vou cortar nada, vou mandar assim mesmo. E eram temas mais sérios. E tinha um outro também, o Braincast, que falava sobre vida profissional, assim, de pessoal da publicidade, de carreira e tal. E que às vezes puxava para uns temas mais de reflexão mesmo, assim, não era só do dia a dia de profissão, mas de pensar o que que é a comunicação, o que que é publicidade, começava a refletir sobre coisas, né? Então vi que tinha um espaço de podcasts que estavam começando a falar sobre coisas mais sérias, né? E sem ser de brincadeira, mais aprofundadas mesmo, porque às vezes as pessoas, alguns podcasts falavam sobre coisas sérias, mas na brincadeira, naquela coisa bem assim, superficial e tal. E aí, pensei, como eu já estava com vontade de fazer alguma coisa, criar alguma coisa assim, aí pensei em fazer esse podcast. Até a ideia inicial, que eu acho que eu te mandei uma mensagem de madrugada, eu acho, falando, tava pensando em fazer um podcast que a ideia inicial era falar assim, a gente ia colocar uma palavra, a primeira palavra foi filosofia, e a partir dessa palavra a gente ia começar a destrinchar a discussão, né? A ideia inicial era essa. Acho que essa ideia durou, sei lá, 3 programas. E aí depois a gente começou a fazer de outra forma, puxar outros temas. Mas foi assim, eu acho que também porque tinha esse nicho lá começando e porque tinha também. Acho que vídeo é muito difícil fazer, né? Você tem que ter muito equipamento, luz. O audiovisual, você tem uma outra camada de coisas que você tem que preocupar. E o áudio acaba para produzir era um pouco mais simples. Tinha esse aspecto também. É importante também o fato de que não havia muita concorrência também, né? Era um começo da mídia, então o público também, o máximo de público que a gente podia alcançar também era pequeno. Uhum. Era bem nichado, assim. E acaba que a gente começou com palavras e logo fomos chamar convidados. Aí você teve a ideia, vamos chamar gente da podosfera, porque aí a gente traz público. É. A gente se aproxima do poder das pessoas, dessas pessoas que fazem essa mídia. Mas aí, Murilo, eu acho que uma coisa que é importante é pensar como é que você vê a filosofia na esfera pública, sabe? Porque uma das coisas que a gente viu depois, hoje olhando para trás, é que a filosofia já estava na esfera pública, mas uma filosofia de direita, né? Uma filosofia que dava todas as respostas. Aquela filosofia que prometia, então, todas as respostas e não tinha essa carga de dramaticidade de que a coisa é contínua e que você um jogo de pedir da razão que não tem redenção, né? É, parece que a direita chegou antes e a direita ocupou mais espaços. Como é que você vê essa questão da filosofia na esfera pública? Eu não sei se a direita chegou antes, mas enfim. Eu acho que tem uma questão aí que eu acho que até você já tratou em algumas palestras suas aí sobre a filosofia e academia e tal, que é da academia tá muito fechada nela mesma, né? Até os próprios jargões e tal. E se recusar um pouco, né, o pessoal de dentro da academia a fazer esse diálogo com a sociedade. Tem um outro lado que eu vejo, assim, é que eu acho que o podcast, o sucesso que a gente teve no podcast, porque assim, o podcast que a gente fez, apesar de não ser assim um podcast acadêmico, né, você não tem citações, assim, mas era uma conversa com pessoas que estavam estudando aqueles temas a fundo e que não era assim, eram conversas que se aprofundavam às vezes nos temas, né, conversas longas, a gente dá espaço para a pessoa falar, responder o tanto que ela quiser responder, né? Não era uma coisa fácil assim, né? E a gente atingiu um público para mídia podcast bem grande. A gente chegou a ficar muito tempo entre os 10 primeiros ali dos mais ouvidos na época. Atingindo, assim, episódios. A gente chegou a ter uma média de 20 mil downloads por episódio, que é uma média para podcast na época muito alta. Então, assim, eu acho que isso mostra que há uma vontade das pessoas de ter esse diálogo
da sociedade ter esse diálogo. Mas aí eu acho que também até alguns nomes que. Uma coisa que eu acho que eu aprendi um pouco com o podcast também é que você nunca sabe se você vai. Se você se surpreende muito com as pessoas que vão aceitar ou não essa conversa. Às vezes, pessoas que são talvez não muito grandes, elas vão recusar a conversa, e pessoas que você acha que nunca conversariam, elas aceitam tranquilamente, assim, são abertas a essa conversa, né? Então, eu acho que tem isso, tem uma vontade das pessoas de ter essa troca, até não sabendo muito ter, muita gente que não tem muita base, eu mesmo não tenho uma base filosófica muito boa, assim, eu não tenho muita leitura, eu não li muita coisa, mas eu acho que isso também é uma coisa, uma motivação do podcast, que era uma coisa assim, meio que pra eu vou aprender algumas coisas conversando direto com as pessoas que estão estudando, né? Uma coisa um pouco egoísta até assim, né? E essa recusa da conversa do lado acadêmico, eu não consigo entender até que ponto é também uma coisa de só valorizar aqueles ambientes que já são valorizados academicamente, né? Tipo, só vale conferências e tal. Se tem uma coisa também de não saber lidar com as ferramentas de tecnologia e até que ponto é uma má vontade mesmo, assim, as pessoas não quero ter essa conversa, que também nem todo mundo vai querer, né? E agora esse negócio da direita tem, assim, às vezes nessa parte da comunicação, na filosofia falando abertamente, acho que tem uma construção já de longo prazo que é que o velho da Virgínia lá, né, que morreu, né, o Olavão, que acho que ele enxergou uma coisa que muita gente não enxergou, assim, né, uma possibilidade de ter de criar esses grupos fora da academia de uma forma de longo prazo e orgânica. Foi uma aposta que ele teve que eu acho que ele se pagou muito no longo prazo, assim. Mas eu acho que na parte da comunicação de esquerda e direita, assim, muita gente hoje fala assim, a direita sabe se comunicar e a esquerda não sabe se comunicar. A esquerda é muito velha e não sabe se comunicar. Isso é uma coisa assim que pode ser uma verdade agora, mas se você for pegar aqui no Brasil, pelo menos alguns anos atrás, o que se falava era exatamente o contrário. Assim, se falava a esquerda tinha os maves, que o pessoal falava, né, que eram militantes virtuais que eram muito aguerridos e que vinham para cima da galera e era pessoa de esquerda. Então, assim, eu acho que a esquerda começou melhor nesse jogo. E eu acho que no mundo a direita virou o jogo. E virou um jogo um pouco porque tem um lado desses investimentos de longo prazo que o pessoal foi criando grupos, achando nichos ali, mas tem um lado também de muito dinheiro colocado, né? Você tem aqui no Brasil você tem o Brasil Paralelo, que investe muita, por esse paralelo que chama, acho que é, né? Que tem muito dinheiro investido em propaganda. Então, assim, tem esse aspecto também, né? Não é só, a direita sabe usar as mídias, a direita tem grana para treinar e para pagar mídia para fazer propaganda e tal. Então, assim, tem muitos aspectos aí nessa coisa que é meio complicado também. Tem essa falta de vontade de debater esses espaços públicos da internet? Acho que tem um pouco. Mas não é só isso, eu acho. Eu acho que também tem questões do formato também, de como você vai se relacionar com o público, qual o formato que você vai trazer, né? Se só você tem a palavra, a chance de você se colocar como guru é muito grande, né? Também. E esse formato das entrevistas, eles ocultavam quem fazia o podcast na parte técnica ou quem estava ocultado, porque era o convidado que era a voz principal, né? Eu acho que isso também é importante nesse posicionamento do podcast, como o formato dele tem uma coisa a ver assim com trazer uma dimensão mais socrática, não sei, aquela questão do guru que fala sozinho, sabe? E o fato também da gente poder interromper a pessoa que está falando para poder dialogar com ela, falar não entendi, ela não vai falar sozinha, né? Uhum. Aí nessa coisa no filosofia, tem aquela coisa também, é uma coisa que no nosso caso, no filosofia pop,
Eu acho que tem ainda, né? O podcast, a cada convidado é um salto no escuro, assim, que a gente está dando. A gente não sabe qual que vai ser o resultado. Porque você tem muitas pessoas que você vai ver o trabalho acadêmico daquela pessoa e é um trabalho muito bom, a pessoa escreve muito bem, ela articula muito bem as ideias, só que na hora que ela vai falar, ela não consegue articular falando. Ela não consegue dialogar ao vivo, assim, na fala. Ela consegue sentar, pensar e escrever com tempo, né? Ela faz isso muito bem. Só que nesse diálogo, às vezes não sai, às vezes é muito difícil você tirar alguma coisa daquela pessoa nesse tipo de conversa. A pessoa não consegue pensar dessa forma. Parece que é um problema isso, porque eu vi uma conversa tava lendo uma conversa da Marta Nussbaum com o House, e parece que o House era gago, sabe? Como é que faz? Ele tinha dificuldade ia ter o House com o gago e o Habermas com dificuldade de dicção pelo lábio leporino, os dois debatendo, não funcionava tão bem assim. E aí tem essa virtude da fala longa também, essa questão de falar com. Não é a convicção, mas eu vou dizer que isso é uma coisa que é muito masculinizada, né? E esse é um problema também, né? Porque muitas vezes a forma como as mulheres conversam é diferente. E acho que esse é um problema também desse podcast, de não ter uma interlocução feminina, né? Esse é um problema que você falou sempre desse problema, e cada vez eu vejo ele com mais sério, porque uma coisa que é verdade absoluta, a gente vai ter sempre homens se convidando para serem entrevistados. Mulheres não. Isso é uma coisa interessante, assim, que eu acho que se a gente nunca tivesse preocupado com isso, tipo, se tu falasse, a gente só vai querer entrevistar. Vamos pegar aqui as 20 pessoas mais importantes da filosofia no Brasil, assim. Talvez você entre ali a Mariana Chauí e o resto vai ser tudo homem, assim, né? Que você vai pensar na hora. Se você não colocar essa questão na mesa e falar assim, peraí, nós estamos chamando só homens, né? Não surgem esses nomes. É muito. Parece que é muito naturalizado você pensar dessa forma, assim, sabe? Só quem são as pessoas dominantes de qualquer campo vão ser os homens. E tem um outro problema. Aí tem vários problemas, né? Que, tipo assim, em geral, quando a gente tem os comentários no site, os comentários mais agressivos eram nos episódios que tinham mulheres participando. Geralmente, quando eram homens, mesmo quando era discordância, era uma discordância muito cordial, assim, a pessoa chegava, falava de uma forma diferente. Quando era mulher, já chegava falando que a pessoa não sabe nada, desqualificando a pessoa, né, e tal. Acho que o número de recusas das mulheres de participar do programa também era mais alto do que de homens, assim. E acho justamente por isso, a mulher não queria se expor mesmo a isso. Ela já sabe, mesmo que ela não tenha, não sei se está fazendo isso de uma forma consciente ou não, mas ela olhava assim e falava, não quero fazer isso, né? Vai trazer só problema para mim, né? Não quero participar disso. Então, assim, tem muitas dificuldades. A gente sempre tentou trazer mais. E eu acho que é uma coisa importante também, até a Sabrina Fernandes falou uma vez numa das redes sociais dela, quando ela falou do nosso podcast, que ela falou isso, elogiando a gente, assim, que o Filosofia Pop traz as mulheres sem ser para falar sobre temas de mulheres. Que geralmente o podcast vai trazer a mulher para falar no Dia da Mulher, então para falar de assuntos femininos. E a gente sempre trouxe as mulheres como pensadoras, para falar dos temas que elas estão estudando, independente se são temas de gênero ou não, né? E eu acho isso importante, assim, de marcar que isso é uma coisa que a gente pensou fazer, e eu achei que várias pessoas deveriam fazer mais isso, né? De trazer o negro para falar de temas que não são de negros, mulheres para falar por temas que não são de mulheres, assim, né? Para falar de temas gerais, como dos temas que a pessoa está estudando, mesmo que não seja relacionado com essa identidade dela. A gente tenta fazer isso, mas ainda é difícil por conta da quantidade de mulheres na academia ser menor também, por ter esses convites também com mais reticências também por esses convites também, né? Porque geralmente as entrevistadas têm um cuidado muito maior em se fazer ouvir e ouvir a gente também. A gente tem muito mais situações de diálogo efetivo
com convidadas do que com convidados. É muito comum os convidados às vezes começar a falar e dar aquela palestra longa. Eu tô sendo longo? Tipo, aquela pergunta. Eu tô falando muito? No caso das convidadas, eu acho que tem uma diferença também na forma de construção do discurso. Né? E eu acho que o pior de tudo, assim, a grande dificuldade é que no final das contas a gente tem 60% de audiência masculina. Isso é todo mundo da podosfera que reclama, né? Então tem algo do meio aí que é um problema da mídia, né? É um problema da mídia. E a gente não tem muito jeito de resolver. Mas eu queria que você comentasse, você puxou esse assunto. Eu acho que quando a gente começou a trazer temas de filosofia africana, isso em 2015, era uma grande novidade, né? E a gente insistiu durante muito tempo nesses temas e tinha um burburinho, né, de que isso não era filosofia. Aí as pessoas se contrapunham à filosofia pop querendo fazer filosofia mais a sério, filosofia séria, filosofia acadêmica, filosofia... E a gente com essa pecha de não ser os sérios, né? Que também não é pouco importante, né? Não tem nada a ver. Mas eu queria só relembrar isso, porque parece que esses temas vingaram, né? Essa agenda de temas vinculados a questões identitárias, vinculados a temas de diálogo intercultural, vingou. E quando a gente olha o desfile das escolas de samba também, dava para ter muito episódio de podcast lá também, né? E assim, eu acho essa coisa é sempre complicada, né? Porque você tem assim essa fala de que tal assunto não é filosofia, tal abordagem não é filosofia. E sempre vai tendo essa fala sem definir também o que é filosofia, né? Aí, para você saber o que é filosofia, você tem que perguntar pro dono da razão ali, que tá falando, tenta definir o que é filosofia e o que não é, sem definir o conceito, né? Então, fica um jogo um pouco difícil, só vai ser o que aquela turma tá falando que é, né? Não tem uma definição de conceito, assim. A definição boa é aquela. é, o Rony faz isso muito também, né? Ele fala, eu sou o rei filósofo, então aqui, a partir daqui. É uma brincadeira que ele faz, mas eu acho que é por aí também, porque se você chama um tema para ser dialogado, você pode fazer de uma perspectiva filosófica também, né? E trazer questões que. Colocar a questão no jogo de um ponto de vista bacana. E eu acho que aquele episódio que a gente fez das ONS, na educação de Goiás, eu acho muito importante. E eu não me importo se as pessoas falam isso não é filosofia, porque é algo mais É, importante que filosofia. das OS, né? Que, que, Das organizações uhum. sociais na educação com o Rafael Sadi, que estava tendo aquelas ocupações, o pessoal sendo preso, mas lutando contra as organizações sociais. E foi um momento que eu acho que houve um recrudescimento dessa tendência, mas a gente continuou tendo um monte de tempo para debater na educação. A militarização está por aí e tem que ser debatida, e trazer essas questões que têm uma dimensão mais de impacto direto é muito importante também, né? Eu acho que nesse sentido você sempre puxou para isso também, né? De puxar para questões que tivessem uma E repercussão eu acho que também além social, né? da questão da repercussão social, eu acho que a gente tentou colocar no debate, na conversa, pessoas que são de fora da filosofia. Por exemplo, a gente chamou para falar sobre Freud uma pessoa que estava trabalhando com Freud na clínica. Tipo, ela tinha formação, especialização em filosofia e tal, mas era um jeito de pensar mais clínico, né, mais da clínica. Aí iam trabalhando pensando música, mas que eram músicos também, né? Então pessoas que estavam jogando esse jogo de outras perspectivas. Eu acho que isso é interessante também porque de você colocar até uma pessoa que eu acho que poderia render um podcast, um episódio interessante, que é
a Bia Falcão lá do Patada de Pantufa, que ela é do podcast Patada de Pantufa, que ela fez relações internacionais, relações institucionais, que é o relações governamentais, o Helgov, que é basicamente a faculdade de fazer lobby, e depois ela fez 4 anos de filosofia. Só que ela não concluiu o curso. Ela estava trabalhando já como lobista lá, né? Como a pessoa que faz relações governamentais ali, né? Para as instituições e tal. E ela achava, no curso de filosofia, ela via que o pessoal da filosofia tinha uma visão muito idealizada da política. Ela via na prática, ali no Congresso, no dia a dia, que ela trabalhava no dia a dia do Congresso, que o negócio era muito diferente do que o pessoal estava pensando que era a política, né? Então, assim, eu acho que é interessante você trazer essas pessoas para esse diálogo, para contestar mesmo, assim, né? A pessoa fala, a política funciona assim, assim, aí você mostra na prática que não está acontecendo assim. A gente tem que repensar, pensar de outra forma, né? Mudar esses conceitos para eles se encaixarem na realidade, para você não estar falando de coisas que não tem nada a ver mais com a realidade, né? Eu acho que esse diálogo com pessoas que estão vivendo esses campos e que têm uma formação filosófica, porque eles têm isso também, que às vezes a pessoa está com conhecimento empírico que ela não tem nenhuma formação para falar. Aí fala do machismo ali que não tem base nenhuma, que não tem como conversar. Mas tem pessoas que têm essa formação e que elas estão vendo a realidade e falando que não é assim, a coisa não acontece assim. Só que se você vai falar isso dentro da academia, o pessoal vai falar que você tem que ler mais, né? Você tem que estudar mais. Então, eu acho que é importante esse tipo de diálogo. É claro que a gente está fazendo 7 anos agora de podcast e é um caminho muito longo. E aí você tem um caminho de crescimento e um caminho de decrescimento que é natural também, porque agora a gente tem muito mais mídias, muito mais gente fazendo podcast e uma variedade muito maior de nichos, né? Coisas muito especializadas, né? E você começa até a ter dificuldade de se situar dentro do... Porque você vai acabando nichando demais o jogo e em algum momento eu acho que a gente poderia ter ido pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil seria o de trazer só temas e autores canônicos e garantir audiência grande, Uhum. né? E toda vez que a gente puxava um tema que não era canônico, a gente derrubava um tema de feminismo negro, um tema de filosofia africana. A gente acabava dividindo a audiência, né? E tinha reclamações, Uhum. e as reclamações eram estridentes, assim, a gente perdia público com isso. E eu acho que essa opção ela tem esse valor também de você criar um público. Há pouco tempo eu vi um pessoal que ia usar o podcast em sala de aula e eles reclamaram que os episódios são muito longos. Até falando que eram muito aprofundados, que precisava de uma coisa mais simples para sala de aula, para ensino médio, né? Uhum. Mas por outro lado, durante a pandemia, alguns episódios foram utilizados em sala de aula e de repente a gente recebeu um e-mail lá no contato@filosofiapop.com.br, uma tarefinha que o professor mandou sobre o episódio tal. Você pode responder para mim? Eu acho que essa coisa da audiência tem também que muitas empresas grandes entraram no podcast, né, de comunicação. E isso acaba você elevando o nível técnico da produção de uma forma que a gente não consegue acompanhar. Porque assim, agora você está fazendo praticamente. Você está fazendo. Não sei como é que está a produção, não estou acompanhando, você deve estar fazendo praticamente sozinho a parte toda, né, do podcast. Quando era nós dois, eu fazia uma parte mais técnica, mas assim, basicamente era nós fazendo, né? E aí você vai ver lá o podcast do Mano Brown, que agora é o mais ouvido do Spotify. Você vai ver a ficha técnica lá, tem um monte de gente trabalhando para produzir aquele podcast. Não estou criticando ele por fazer isso, mas assim, a gente não tem isso, né? A gente não consegue acompanhar essa exigência, né? Não tem como concorrer. Chegou um ponto que tinha mídia, tinha gente querendo fazer propaganda, mas essa propaganda não ia cobrir os custos da profissionalização. Então não fazia sentido também. E houve incentivos, Murilo. Eu recebi carta ou e-mail da TikTok querendo que... A TikTok queria que o podcast entrasse no TikTok, só que eu não consegui imaginar nenhum tipo
inserção. Então nem todo convite dá para cumprir, assim. Essa parte de vídeo, agora o podcast muitas vezes é vídeo, a gente não consegue editar o vídeo e esse jogo, né? Mais importante do que uma audiência é um diálogo contínuo também e ter uma história também. Eu acho isso muito relevante, porque são mais de 150 episódios, mas são 150 episódios em 7 anos. Então eu conheci pessoas que iniciaram a graduação em filosofia depois de começar a ouvir o Filosofia Pop. E já terminaram a graduação em filosofia já. E já estão percebendo que a filosofia não é tão pop assim. A filosofia não é tão pop assim. É engraçado, assim, porque pra mim também eu achava sempre essa produção de podcast muito solitária também, assim. Porque ao mesmo tempo que a gente estava tendo ali uma audiência grande, parece que a gente estava falando pra ninguém também, assim, no sentido de não ter muita resposta direta, assim, das pessoas. Acho que era muito desproporcional com o tamanho da audiência do podcast, o tanto, a quantidade de respostas que a gente tinha das pessoas, de conversa, assim. Tinha alguns diálogos, mas acho muito pouco pelo tamanho que tinha a audiência, né? Às vezes dava a impressão de que era meio, tipo assim, não dava pra acreditar no tamanho da audiência. Tipo assim, você tá baixando meus 20 mil pessoas ouvindo aqui e tem 3 pessoas falando com a gente. Era um negócio meio solitário, assim, né? Você não vê a pessoa falando com você não vê a plateia, você não vê o pessoal ali, né? Mas você dava pra ver que, por exemplo, a pautava coisas. De repente, uma coisa que a gente trazia virava pauta e outras mídias repercutiam, outros espaços. Mas essa é uma percepção muito difusa, né? Você ter certeza que você está Uhum. pautando é demais. E até porque o pessoal que gosta de podcast é um nicho bem pequeno. O pessoal que ouve podcast de filosofia é um nicho menor ainda, né? Aí Uhum. você vai diminuindo, o impacto acaba sendo bem específico. O Hermano Viana escuta o podcast, né? Ele estava comentando assim comigo, eu comentei com ele sobre a audiência que a gente tinha e essa dificuldade. Ele falou: não se preocupe, tem podcasts que são feitos para 20 pessoas, para 200 pessoas, porque são nichados, né? E aquela conversa é importante para aquelas pessoas. Então, eles continuam nesse sentido, Uhum. né? De um nicho de área. Talvez não falta essa cultura também. E tem assim, uma coisa também que eu acho que quando a gente começou, a gente não tinha muita expectativa de que fosse atingir tanta gente, né? Tipo, se der 1.000 pessoas aqui ouvindo, tá ótimo, né? No começo, assim, né? Não, que é isso, né? Não vamos chegar. E a gente chegou num ponto que a gente acho que teve episódios específicos que teve mais de 50 mil pessoas que baixaram o episódio. Acho que a gente no começo nunca pensou que ia chegar nesse ponto, assim, né? Não dá para pensar na mídia e não dá para também entender o que é esses números, porque você tem hoje mais de 4 milhões de downloads. Mas o que significa esses 4 milhões de downloads? Porque esses dias eu recebi uma mensagem de um estudante que é do interior de Moçambique, que ele baixou o podcast e estava ouvindo. Ele baixou no celular dele e estava ouvindo. E Uhum. de repente você via o pessoal baixando e prateando os podcasts para ouvir, sabe? Baixava e tava lá na pasta da pirataria. Então, o impacto mesmo de downloads e de quantas pessoas que chegaram é difícil de saber, né? O primeiro episódio eu sei que ele tem mais de 100 mil, 150 mil é, visualizações ou downloads, mas o que isso significa de gente que ouviu, eu não sei. Não tenho ideia, mas o que eu tenho certeza é que na filosofia a expectativa nunca é essa de alcançar um público tão grande e provavelmente a gente não vai alcançar esse público nunca mais. E assim, eu acho que no que você tá falando do impacto também, eu acho que teve impacto até dentro da academia, assim, de ter outras iniciativas de procurar fazer outras formas de diálogo também, que eu não sei se, assim, de tentar esse tipo de conversa também.
outras iniciativas dentro da academia. Eu acho que um pouco também influenciado por isso, assim, de que viram que tinha público, né? Que tinha gente falando, que não precisava ser aqueles palestrantes de filosofia para você atingir público grande, que vai simplificar a coisa ao máximo, né? Que tem público para fazer outras coisas. Mas os palestrantes também descobriram que tinha público no podcast, então houve essa, essa outra entrada também. O pessoal da palestrinha também está fazendo as palestrinhas aí, está tendo público até grande, bem grande, né? Então acho que essa descoberta é múltipla também. Uma coisa que chamava a atenção, né, no podcast era que o pessoal que escutava geralmente não era da filosofia, né? O pessoal da filosofia não precisa escutar ninguém. Já, já tem essa iluminação, assim, uma disputa de iluminação. Então, geralmente quem escutava não era da filosofia. E às vezes aquele episódio que a gente gostava não era aquele que as pessoas gostavam também. Uhum. Isso é curioso, assim. Às vezes a gente fazia uma entrevista e pensava, essa entrevista não rendeu nada. Foi chata pra gente fazer. E de repente o pessoal adorava, né? Aham. E o contrário também, né? Essa aqui fala, nossa, isso aqui foi fino, que essa entrevista aqui, nossa, essa aqui rendeu muito. Aí colocava lá, não tinha repercussão nenhuma, né? Ninguém. Ah, teve entrevistas que a gente fez a entrevista e falou assim, nossa, o cara só escorrega, não tá sabendo. E virou referência a entrevista também. É muito, Acontece. muito imprevisível. Acontece também. Mas, Murilo, eu vou te fazer as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. Que a gente fazia para todos os convidados, eu vou fazer para você, então. Tá bom, então. É, a primeira é: o que é filosofia? É complicado, né? É engraçado que é sempre complicado, né? Responder o que é filosofia. E, e eu acho assim, pra mim, a filosofia, eu não sei definir o que é filosofia, mas eu acho que a filosofia tá muito mais relacionada a fazer perguntas do que a responder as perguntas. A filosofia serve para você questionar, perguntar sobre aquelas coisas os pressupostos que já são dados, para você cutucar naquele lugar que ninguém vai cutucar. E de uma certa forma também, eu acho que a filosofia ela serve como uma espécie de laboratório de pensamento para você elaborar certos tipos de pensamento que vão fugir das caixinhas, dos moldes que as ciências hoje vão te trazer, assim, tipo, você vai pensar a própria ciência, você vai pensar fora da própria, questionar outras coisas. A filosofia eu acho que serve para isso, para questionar as coisas que são pressupostas. E eu acho que nesse sentido, a filosofia ela tem uma função muito parecida, eu acho, com a função da arte. Só que ela não no sentido mais da elaboração do pensamento mais racional, mais estruturado, assim, da linguagem, de se livrar das amarras. Assim, a arte também tem essa coisa da filosofia que eu acho que é filosofia. E eu acho que tanto que a arte também tem essa característica de fugir de definições, assim como a filosofia também tem. Assim, sempre que você vai definir o que é arte, vai aparecer um artista que vai querer fazer, provocar alguma coisa que ele vai considerar que é arte que foge daquela definição que você está tentando dar. E eu acho que a filosofia também tem um pouco disso, assim, se você vai querer aprisionar demais a filosofia e definir o que é filosofia, vai surgir alguém que vai escrever alguma coisa que ele vai falar que é filosofia, que não é filosofia dentro daquela definição, assim, sabe? Tipo, é muito difícil você definir especificamente o que é filosofia numa definição fechada, eu acho. A não ser que você seja um chefe de departamento tentando cerrar um concurso bem específico, assim. Vou te cortar essa parte. Mas eu tô pelando agora. Toda vez eu falo assim, não, a definição serve para manter emprego. Pronto.
E é curioso, porque tem a galera que está estudando filosofia oriental, assim, e não tem como mesmo, não tem como definir, não tem como. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, do que você falou, dessa aproximação da arte, que é interessante para entender toda essa conversa aqui também, é que se tem essa aproximação com a arte, aquilo que a gente considera artístico, aquilo que nos forma, tem uma importância grande na forma como a gente pensa também. E aí eu acho que a importância do punk do faça você mesmo é muito grande. Não que você seja punk, não é isso, Murilo. Mas essa ambiência de faça você mesmo, eu acho que fazia parte do modo de vida ou de um pressuposto do que é artístico. Mas vamos lá, eu vou para a segunda questão, que é das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi aquele ou aquela que mais me impressionou? É, eu acho que o que mais me impressionou daqueles que eu conheci foi o professor lá da UFG, que era o professor Jordino, que ele até já é falecido já. E o que me impressionou muito, assim, que foi engraçado, que eu peguei uma disciplina com ele, que eu acho que foi uma das últimas disciplinas que ele lecionou antes de falecer. E que era uma disciplina que o pessoal acho que não deixava ele dar, porque era uma disciplina de início de curso, e ele era um dos professores mais rigorosos lá do curso. Mas era uma especialidade dele, assim, que era filosofia moderna, estudou muito isso e tal. E, e assim, eu te conhecia já, né? A gente era amigo e tal, e você conhecia o Jordino, e você tinha me falado que ele era padre. Só que na turma, ninguém sabia que ele era padre. E aí ele estava lá dando filosofia moderna, e assim, o que me impressionou, o que me chocou dele, assim, é que eu sabendo que o cara era padre e ele estava dando aula, tipo assim, parecia um ateu radical falando, como instigando os alunos a questionar a religião, assim, sabe? E falando assim, eu já tenho as minhas respostas, mas por que que você acredita nisso? Tipo assim, se as pessoas boas, eu me considero uma pessoa boa. Ele não tinha uma perna, né, que ele tinha sofrido um acidente, mas eu fui lá na Alemanha, não sei o quê, e sofri um acidente e perdi uma perna. Por que que isso acontece com as pessoas boas e tal, né? Se Deus existe, por que que essas coisas acontecem com as pessoas boas? Eu tenho a minha resposta. Qual é a resposta de vocês, né? Falando coisa assim, para chocar os alunos mesmo, para dar aquele choque. E você olhando assim, cara, esse cara é um padre, tá falando esse tipo de coisa assim na aula, né? Além de outras coisas que ele falava assim, que o estava ensinando as meditações do Descartes. E aí chegava na prova da existência de Deus, ele olhava assim um trecho assim e falava assim: "Ah, isso aqui tudo é bobagem, isso aqui daqui pra frente é tudo bobagem, não importa mais. Que prova o quê? Isso aqui não prova nada", tipo assim, né? Desfazendo da prova da existência de Deus do cara, assim. Você olhando assim, não, esse cara é um padre, ele é um religioso, tá falando isso. Isso foi uma coisa assim. E essa parte me impactou, mas também me impactou, me trouxe uma coisa interessante, o jeito que ele ensinava a ler a filosofia também. Porque a aula dele era basicamente isso, era ler, ensinar os alunos a leitura da filosofia. Ele pegava o texto e ele pegava parágrafo por parágrafo e lia o parágrafo e perguntava, o questionamento era por que essa pessoa escreveu esse parágrafo, né? O que tem nesse parágrafo? Porque o parágrafo não está aqui à toa. O que esse parágrafo está dizendo, né? Então, lendo o texto, pausado, não é ler igual você lê um romance, né? É ler o texto, entendendo cada parágrafo, o que aquela pessoa quis dizer quando ela colocou aquele parágrafo ali, que ela não colocou por acaso, ela não saiu montando um texto por acaso. Isso aqui não é assim que funciona, né? Então isso também foi muito interessante para mim, assim, essa forma de, de ver de ver como era esse estudo, assim, essa leitura da filosofia. Essas coisas me impactaram. Vamos rezar. Se é que Deus existe. Porque acabou com a graça do Jordino também, né? Porque um dos mistérios dele era esse, né? Mas era muito engraçado, assim, acho que se ele falasse na sala, na turma lá, que ele era padre, o pessoal ia ficar muito chocado com essa informação. Falando, Não, o do pior jeito que que o dá pessoal devia saber também, devia ter mais gente que sabia que ele era padre, mas não batia o personagem, né? Não completava o não. personagem. Mas é curioso também que vocês estavam lendo. Eu nunca li Descartes com o Jordino, ele é um dos maiores especialistas em Descartes. E ele fez o doutorado dele em Descartes na Alemanha. Então, um cara que sai de Minas para fazer doutorado na Uhum. Alemanha sobre um francês, né?
não é por acaso que na cidade, lá no interior Uhum. de Minas Gerais, agora tem uma rua, e a rua chama Padre Jordino Marques. Não, e eu acho assim, ele por muito tempo não dava essa disciplina, né? Porque eu acho que o pessoal ficava muito com medo dele reprovar todo mundo no primeiro ano ali, o pessoal desistir Ele do falava que era a curso. terceira fase do vestibular, a fase mais terrível, né? E realmente era muito bem puxado por conta da quantidade de tarefas que ele pedia. Pedia geralmente uma tarefa por semana, e vale nota 10. Mas esse aprendizado de leitura é algo sério. Assim, o primeiro trabalho que eu fiz pro Jordino eu tirei 3. E ele escreveu lá que eu tinha plagiado de um comentador muito ruim. Aí eu briguei com ele. Fui lá, eu tinha 16 anos, tá? Eu fui entreguei meu trabalho de volta pra ele. Falei assim: não, não plagiei de ninguém. Isso aqui foi eu que escrevi. Aí ele falou: então você que é muito ruim. Você que é o Não, na comentador muito verdade ruim, é você eu mesmo. tinha tirado 0. Aí eu ganhei 3. A verdade foi, a verdade foi essa. Ah. Foi promoção. Você que é muito ruim. Então ele não perdoava também na ironia. Tinha isso. Nos trabalhos, ele pegava o trabalho e corrigia lá algumas coisas que estavam muito fora. Ele pegava os trabalhos e corrigia na frente do pessoal lá. Falava, olha isso aqui que o pessoal escreveu e tal. Ele era meio assim, né? Não tinha muita. Isso chama assédio moral, Murilo. Exatamente. Então, ele tinha processo, sim. Ele falava. E isso é o problema também da figura também, porque tem essa dimensão autoritária nesse jogo aí. Eu não vou me esquivar dessa questão, porque é um problema também é, da figura. É, essa leitura acadêmica fechada, ela tem essa dimensão também de fechar as possibilidades de interpretação. Se ia muito longe daquilo se ele não conhecia também, virava inexistente. Virava inexistente, mas isso eu só fui descobrir mais tarde. Eu queria que ele me orientasse num trabalho sobre. Eu queria estudar, não queria que ele me orientasse, não queria estudar o Ortega y Gasset. E eu Uhum. comentei com ele que o Ortega y Gasset falava coisas, antecipava coisas do Heidegger. Ele ficou. Não aceitou de jeito nenhum. Não aceitou de jeito nenhum. Falou: não, não tem como. Não tem como não. E ignorou assim. E eu sei que é um trabalho, eu sempre tirava nota máxima, eu tirei um 8 com ele, uma coisa assim, eu achei estranho. Porque eu coloquei esse comentário, que tinha coisas ali que já estavam no Ortega y Gasset. E ele não conhecia o Ortega y Gasset. Passou uns 2, 3 anos, eu fiquei sabendo que ele já estava dando uma disciplina sobre Ortega y Gasset. Ele foi estudar o Ortega y Gasset. Ia me orientar, mas ia ser meu orientador, mas faleceu. E aí eu fiquei no limbo dos desorientados. Mas ganhei um Diamond, né? Ganhei um Diamond. Mas vamos lá para a última pergunta das 3, que é: qual sua filósofa ou filósofo favorito? E aí eu acho que essa pra mim é a pergunta mais complicada, porque eu não tenho muita leitura muito aprofundada de filosofia, então eu não tenho meio que um filósofo, o filósofo favorito, assim. Eu sei as coisas muito superficialmente de filosofia. Então eu vou falar que é o Sócrates, porque eu só sei que nada sei. Ele não falou isso! Vamos ter que começar o podcast de novo. Aula 1. Tipo... Então, Você não sabe se ele não então. falou isso? Você não sabe se ele não falou isso? O Platão só não escreveu. Ah, tá bom. Pronto. Vamos ter que voltar no episódio 1 aqui. Vocês viram que essa resposta do Bruno invalidou todas as possibilidades que vocês possam ter em ser autodidatas. Não, eu acho que tem essa possibilidade de ser autodidata, mas eu acho que se você. O problema é que eu não leio mesmo muita Não, não, coisa. mas eu tô brincando, eu tô brincando. Não, mas eu acho que É, é uma coisa assim, interessante de ser colocada, assim, tipo, não é problema você ser autodidata. E não é problema não ler também, mas eu acho que tem.
que tem algumas coisas que eu acabo ficando numa visão muito generalista das coisas, assim, que eu consumo muito conteúdo de vídeos, assim, de áudio, mas a leitura minha é muito, já foi melhor, assim, eu já li mais antigamente, mas hoje eu tenho muita dificuldade de ler, de manter concentração na leitura. Acho que tem muito pouca coisa, né? Até porque, assim, um dos motivos de eu sair do podcast é que as entrevistas estavam ficando muito pesadas para mim. Eu não sabia muito porquê na época, que estava muito difícil. Toda vez que eu ia participar das entrevistas, era uma coisa muito. Gerava uma ansiedade muito grande. E cada vez estava ficando mais difícil para mim. E aí eu tive o diagnóstico de autismo, né? Na vida adulta e tal. É um autismo leve. Mas esse tipo de coisa é uma coisa comum também, assim, em autismo. Eu tenho uma dificuldade de concentração para leitura que é meio complicado de contornar. Às vezes, tem vezes que eu consigo, os períodos, assim, começar a ler algumas coisas e tal, mas depois eu me desinteresso pro livro, eu não consigo continuar mesmo, assim, é uma coisa meio complicada de continuar. Então eu tenho muito pouca leitura mesmo, não acho que isso impede alguma pessoa de ser autodidata, mas você tem que ter uma disciplina, tem que ler a coisa, se aprofundar e tal, que eu não consigo fazer. Eu não faço, eu sou um generalista de várias coisas. Eu não sei, eu não acho que seja isso. A coisa é bem mais complicada, assim. Porque eu fico pensando no Byung-Chul Han, que é um filósofo lá da Coreia do Sul que foi estudar na Alemanha. E ele falou assim, não, eu fui estudar filosofia porque eu só precisava ler uma página por dia ler bem. Eu não lia bem alemão. Então, se eu lesse aquela página bem, já valia, sabe? Então, eu acho que tem um ritmo da filosofia também que é bem demorado também. E algumas questões, elas demandam outras formas de abordagem também. Então, é, eu acho que não tem uma filosofia só, tem vários caminhos para a filosofia. O difícil nesse caso, assim, a dificuldade não é tanto de ser autodidata, é de você conseguir sair de um campo de formação para outro campo de formação, sabe? Porque é como se a gente tivesse moldado numa forma de ver o mundo. Aí quando você falou isso, eu estava lembrando de um filósofo chamado Michel Polanyi, que ele era químico. Ele era um dos químicos mais famosos, assim, um químico que já concorria a prêmios e é bem reconhecido. E aí ele largou tudo para fazer filosofia, né? Aí o pessoal da filosofia não cita ele, sabe? O pessoal da filosofia não dava muita moral porque ele escrevia, porque no meio da virada linguística, né, que todo mundo só falava de linguagem, ele falava de conhecimento tácito, ele falava de uma dimensão não linguística que tem no conhecimento e que é um saber fazer também, né? Você não coloca em palavras, andar de bicicleta. Você não para ensinar alguém a operar, ela tem que pegar um corpo, né? Tem que encostar e tal. Eu acho que esse. Uhum. Eu tava pensando sobre isso esses dias, eu tava ouvindo um podcast do Clóvis, ele falando sobre essas coisas de o pensamento é aquilo que você pode falar através de palavras na linguagem, se você não coloca, não consegue exprimir em palavras, você não tá pensando, aquele pensamento não existe, né? Você não pensou isso, né? Que é essa coisa da linguagem. Aí eu fico pensando assim, então quer dizer que, então assim, o cara que vai fazer um quadro, quando ele quando tá aquela imagem do quadro na cabeça dele, ele fez um texto na cabeça dele, então, né? Como é que é? Tem um ditado sobre isso, né? Não sei ditado latim, porra. Eu quero lembrar um ditado latim, mas a intuição tá na minha cabeça aqui certinha. Mas é a relação entre pintura e poesia, né? É uma o quadro é uma poesia feita com tintas, algo assim, sabe? É como se houvesse uma tradução intersemiótica Uhum. entre, entre as linguagens. Mas não funciona assim. Você saber operar, um saber médico, não é uma coisa de você saber encostar no corpo, ouvir o pulmão e ouvir. Não tem como você colocar isso somente em palavras, né? Tem uma experiência prática aí que eu acho que o Polanyi está certo. E o que Uhum. ele chama atenção é que ele ter saído de uma formação para outra permitiu ele
perceber rituais e procedimentos tácitos que não eram reconhecidos pelas próprias pessoas que estavam dentro da filosofia, né? Então, tem uma dimensão mística aí também. O problema é esse. Né? Ó, Os cachorros estão querendo é a dimensão participar mística também. se manifestando. É a dimensão mística se manifestando. Mas, Murilo, então, pra gente fechar, eu vou pedir as suas indicações. Eu tenho umas indicações aqui sim pra fazer, até anotei, né? Porque senão eu não ia lembrar de nada. Eu vi uma série que é um docudrama muito interessante que eu vi agora na Netflix, que chama Batalha Bilionária, o caso Google Earth, que é o caso. Quando você fala o que que é, parece que é muito chato. E eu acho que o grande mérito do negócio é até isso, assim, conseguir fazer uma série de 4 episódios de 1 hora, uma coisa que você falando assim parece ser muito chato, que é um, uma dupla. A história é um pouco romanceada, até os nomes das pessoas eles mudaram, condensaram os personagens em alguns outros personagens com outros nomes e tal. Mas a história do documentário lá são dois caras alemães. Um é um cara, um artista, e o outro é um hacker um programador que participa de um clube hacker, que eles inventaram o Google Earth, aquele software do Google de navegar pelo mundo, né, e tal, de mostrar as imagens em satélite. Eles inventaram aquela tecnologia que eles chamavam de Terra Vision em 1993, que era tipo mais de 10 anos antes do Google fazer aquela tecnologia. E a história toda é do processo judicial que eles moveram contra o Google, falando que eles infringiram uma patente deles. Só que, assim, no documentário fala muito sobre a relação dos dois, sobre essa coisa da arte com a tecnologia, que eles, desse pensamento, né, de aquela era uma visão artística de você visualizar o mundo e poder voar pelo mundo, navegar o mundo e tal. E aí passa por falar sobre esse poder das grandes empresas de você poder simplesmente roubar uma tecnologia de alguém e ignorar isso e ainda depois ganhar um processo judicial em cima da pessoa, né? Tipo assim, tem muitas coisas sendo discutidas ali e eu acho que também tem um mérito muito grande desse documentário de ter uma narrativa muito boa, de tornar um negócio muito interessante. Eu achei assim muito bem feito mesmo esse documentário. Tem também uma outra coisa que eu quero indicar, que é na verdade é uma newsletter que chama Histórias de uma Dita, que é sobre histórias da ditadura militar. Tem um perfil hoje no Instagram também. Lá você vai poder encontrar o link lá da newsletter. Que eu acho que hoje, assim, com tudo que está acontecendo agora no país, é muito importante de você relembrar essas histórias e mostrar que essas coisas existiram e como é que foram, né? As coisas foram feitas na ditadura militar, que agora tem todo um movimento de negação de tudo isso. Eu acho que é importante recontar essas histórias. E também vejam a novela Pantanal, que está muito boa. E também incentivar o pessoal aí a pedalar. Pedalar é muito bom também. De romper limites físicos com o seu próprio corpo e uma máquina mecânica que não tem outro tipo de propulsão, a não ser o seu arroz com feijão e algumas engrenagens. É muito legal. Usem software livre também, que é muito bacana para você não ficar totalmente dependente de tecnologias das grandes empresas que vão esmagar todo mundo e roubar patentes dos outros. E também aprendam chinês, que é muito legal também. Estou aprendendo. Aprendo aí no Instituto Confúcio, que é muito legal. Deve ter um aí perto de você. Se não tiver, aprenda no Duolingo também, que está valendo. E é isso, minhas indicações. Estava pensando em indicações, mas eu acho que não tenho indicações hoje pra colocar. Deixa eu pensar, não preparei, pô. Deixa eu pensar. Dessa vez foi o contrário. Geralmente eu que não preparava e você tinha várias indicações. Deixa eu indicar então um quadrinho que é bem interessante, que ele chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. O amor nos tempos do capitalismo tardio, ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. É da mesma autora de A Origem do Mundo, que é um quadrinho que fala sobre a forma como as mulheres eram excluídas da sociedade e a forma como o órgão sexual feminino foi execrado da história, né? Então é da mesma autora de A Origem do Mundo. Ela tem um outro quadrinho que foi traduzido para o português recentemente sobre o que é o amor nos tempos de hoje.
E é muito, muito legal, assim, uma leitura bem bacana. Então, essa é a minha indicação de hoje. Eu queria poder indicar mais coisas, assim, mais podcasts, mas eu escuto muito pouco, então não tem muita coisa para indicar. Ah, Então eu posso indicar uns aqui então. Já tem uma vai lista lá. aqui para indicar. Então me diga. Tem um podcast que tá. Acho que chama Filosofia UFG Regional Goiás. Que também tem entrevistas assim sobre filosofia, que eu acho que algumas eu ouvi e foram bem interessantes assim. Tem um outro podcast também sobre filosofia, que é do Clóvis de Barros Filho, que chama Inédita Pamonha. Tá bem interessante também. E tem um outro podcast que ele participou também, mas esse já acabou, mas tem uns episódios lá pro pessoal ouvir os episódios antigos, que chama Veja Bem, Ver a Vida com Outros Olhos, que é um podcast sobre deficiência visual, que ele faz com uma outra pessoa que é cega. O Clóvis está com um problema. Ele tá perdendo. Eu não sei se se já perdeu totalmente a visão, mas ele tem problemas nos olhos dele, que ele estava perdendo gradativamente a visão. De um olho ele já perdeu a visão e o outro estava muito pouca visão, assim. Então ele estava com esse problema e eles conversam sobre isso, sobre deficiência visual, sobre umas conversas que envolvem filosofia também, assim, sobre como essas coisas afetam as pessoas de diferentes formas. E outros podcasts também, um que está começando agora, que é a da Sabrina Fernandes, chama Entre Teses. Ela lançou um episódio agora, tá com uma entrevista com a Natália Bonavides, que tá bem legal também, o podcast tá começando agora. E um outro podcast também que eu gosto sempre de divulgar, que é o Introvertendo, que é um pessoal que faz autistas que fazem podcast sobre autismo. Eles conversando sobre autismo, sobre vários temas, que eu acho bem legal também. E tem o Beco da Bike também, que é um pessoal que pedala e fala sobre pedal e sobre isso. De chinês eu não tem nenhum, não. Sobre chinês. A gente tem um episódio que foi com o tradutor do Tao Te Ching, né? É o Jorge Sinedino, porque ele mora em Macau. Ele fez doutorado em filosofia chinesa, sabe? Então, é uma daquelas entrevistas que a gente consegue. Demora muito tempo para negociar e é uma entrevista inusitada. E o Jorge Sinedino tem um podcast de filosofia chinesa, assim, que ele faz na Rádio Macau, só que eles são bem difíceis de encontrar. Assim, se você pesquisar na internet, você pode encontrar alguns. E é uma série, assim, uma série bem que ele trabalha de forma muito detalhada, né? Não tem como aprender filosofia chinesa muito rápido. Eu acho que nenhuma filosofia dá para aprender muito rápido, mas ele tem todo um cuidado bem didático, né, na apresentação dessa série. Outras indicações que eu tenho que fazer, que eu estava esquecendo de fazer, que são alguns podcasts que estão na podosfera, fazendo essa divulgação da filosofia. O Murilo já citou o da UFG, mas tem o Perdido na Paralaxe, que é uma galera que eu até participei do podcast deles, do episódio deles sobre carnaval, que são o pessoal do Ceará, que faz esse episódio há um bom tempo. A ideia eu quero depois fazer um diálogo para eles no Filosofia Pop. O podcast Ficções, né, do Marcos Ramon, que já veio aqui. O podcast Filosofia Vermelha, também, que é uma galera que é importante dentro da podosfera. E a galera do Pistolando também, mais uma que a gente vai citar. Eu acho que essas indicações são indicações que os nossos ouvintes estão cobrando de diálogo também, para a gente trazer essa galera para dialogar aqui no Filosofia Pop. Eu espero conseguir cumprir alguma dessas missões nos próximos tempos. Murilo, então eu vou deixar o espaço mais que aberto para você deixar seu recado final, a mensagem, falar do ET Bilu, do jeito que você quiser. Não, eu acho que eu não tenho mais nada para falar, muita coisa não, só que vamos aí trabalhar para tirar aí o Bolsonaro do poder aí nas próximas eleições. Vamos votar 13 aí, não é negócio só fora Bolsonaro, Ei, não. gostou do nosso episódio? Lula na Apoia a cabeça, gente lá no vamos votar Catarse, é só 13. R$5 Eu por acho mês, o que preço do não tem mais cafezinho. espaço Ajuda a gente a agora continuar pra ficar divulgando a só filosofia no fora Bolsonaro, eu Brasil. acho, porque fica nessa de, catarse.me/filosofia não é o pop. Bolsonaro, mas agora não tem mais espaço para uma outra via. É o Lula, não tem? Nós estamos 6 meses da eleição. Então, assim, bora votar 13 aí. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, tampa o nariz e vai, mas é 13 na cabeça. Vamos embora. Eu acho que é importante parar de falar o nome
da figura e aprender com a filósofa Anitta. O slogan Muda Brasil agora é nosso. Qualquer mudança no poder agora, ela já nos pertence, né? Não tem continuidade. Se o pessoal gosta de mudar por mudar, vamos mudar de qualquer forma essa situação aí. Mas, Murilo, muito obrigado. Espero que o podcast continue por algum tempo, por enquanto que ele fizer sentido para mais pessoas, para participar desse diálogo também, e para ter com quem dialogar. E vamos em frente, vamos em frente. Eu acho que se tiver um episódio bacana que modifica a vida de uma pessoa, já está valendo, né? E com certeza, esse tempo eu aprendi muito fazendo podcast e conversando com pessoas, e nessa experiência para mim foi muito importante. Eu sei que tem gente que maratona, que gosta de ouvir do primeiro ao último, né? O mais recente. Tem gente que faz essa viagem, né, no tempo. Às vezes essas pessoas no meio do caminho se cansam, falam assim, vocês se perderam no meio do caminho. Isso acontece, gente, acontece. Talvez a gente possa se encontrar novamente, então. É isso, muito obrigado, então. Valeu, doutor. Bom, eu também quero agradecer por você ter me convidado aí para esse episódio especial de aniversário. E também agradecer pela parceria de todos esses anos que a gente ficou fazendo o podcast. Aí, acho que eu fiquei durante 5 anos, se eu não me engano, né, fazendo podcast com você. E também agradecer por continuar esse trabalho, assim, depois que eu saí, que eu não consegui mais continuar. Acho que é muito legal, assim, muito importante você continuar mantendo essa chama acesa aí, enquanto você der conta, né? Porque também ninguém é de ferro também. Eu sei que o trabalho que dá para fazer esse tipo de trabalho de podcast é muito trabalhoso, mas eu quero agradecer a você por continuar essa jornada aí depois. Muito obrigado, valeu. Então esse é o último episódio, gente. Fechamos então, doutor. Valeu. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.